bom dia! E você, já tomou o seu café da manhã neste domingo? Certamente o pãozinho nosso de cada dia estava lá, não é mesmo? Hoje o AgroSaúde e Cooperação vai seguir o caminho do trigo. Sim, ele é a base daquele pão gostoso de todas as manhãs. Você sabia que o trigo chegou ao Brasil 34 anos depois do descobrimento? Que foi aqui na região sul que os trigais melhor se desenvolveram. Nossa produção nacional pode chegar a 8 milhões de toneladas este ano. Em Santa Catarina, a estimativa de colheita é de 477 mil toneladas. Boa parte vai para a farinha, que vira pão, bolos e tantos outros confeitos deliciosos. Das mãos que produzem o pão caseiro com zelo e maestria, as máquinas que fazem o mesmo produto, só que em grande escala. Dezenas de delícias feitas à base de farinha, e tudo graças a esses grãozinhos. O cereal cultivado em lavouras como essa. Esse trigal fica em Bom Jesus, cidade localizada a 60 quilômetros de Chapecó. Na fazenda da família Bortoluzzi, o trigo ocupa lugar de destaque no resultado que vem do campo. O trigo é mais uma forma de você, primeiro, ter uma cobertura durante o inverno e agregar valor na produção, né? Você sempre busca produzir mais dentro da propriedade e é uma das intenções que a gente tem de produzir, né? Produzir e agregar valor ao nosso produto. Depois de um longo período de chuva com solo encharcado, o produtor aproveitou o sol e colocou o maquinário para rodar. Nessa fase, o jeito é acelerar a colheita, já que tudo o que poderia ser feito para uma boa produção já foi. Nessa área aqui que nós temos de 32 hectares, nós tivemos problema primeiro de geada e depois de excesso de chuva. Então a produção ela não vai alcançar o esperado. A gente acha que vai cobrir o custo de produção e sobrar um pouco ainda, né? Vai ter um pouco de lucro. Aí nós temos outra área de 100 hectares que foi plantado mais tarde. Essa outra área a gente vai colher daqui uns 20 dias. Essa área, sim, o acréscimo de produção vai ser muito boa, porque ele já escapou da geada e os tratamentos foram bem feitos e foi aproveitado. Assim como no supermercado, a dona de casa procura pela farinha tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, no campo muitos produtores já estão trabalhando com o sistema de segregação, principalmente aqueles que são associados a algumas cooperativas. Através desse processo, ele consegue plantar um produto específico para cada tipo de mercado, seja padaria ou confeitaria. E assim, ele tem a oportunidade de ganhar mais em cima de cada saca. Então nós temos os trigos padaria e trigo confeitaria. Cada um origina diferentes subprodutos. No campo praticamente você não observa diferenças, tá? Então a diferença principal é que no momento que você vai alinhar com o produtor, a gente orienta ele sobre os manejos, sobre os pontos positivos, negativos de cada material, e aí a gente decide junto ao cliente, ao produtor final, então qual material será implantado na lavoura. Dentro do seu portfólio que eles têm, eles já estão nos oferecendo trigo para você plantar padaria ou confeitaria. Onde o confeitaria você ganha um acréscimo de R$3 ao saco. Nós ainda não plantamos porque ainda eles estão desenvolvendo melhor as variedades para ter um aumento de produtividade. No momento eu só tenho trigo padaria. Mas assim no futuro, se a gente vê que for viável e a produção for tão boa de um contra o outro, a gente vai também experimentar plantar a confeitaria também. O que nos interessa é a produção, agregar valores e fazer o trabalho bem feito, trabalhar o solo com manejo, dar o descanso merecido do solo e tudo que vem por trás que o pessoal da parte técnica nos auxilia e nos pede para fazer, a gente busca fazer. Mas para garantir esse ganho e de maneira geral, economizar e obter lucro em cima de cada etapa do manejo, é de fundamental importância que o produtor esteja alinhado com a assistência técnica, onde as reuniões são feitas assim, no campo mesmo, observando o desenvolvimento do trigal e assim
extraindo um grão de excelente qualidade. Existe todo um planejamento por trás de um plantio de trigo. Existe todo um alinhamento técnico junto ao produtor rural. A gente faz todo um acompanhamento. É feito toda uma preparação antes de implantar a cultura de inverno, então no caso o trigo. É feito cobertura de solo, uma cobertura adequada, é dessecado de 30 a 40 dias antecipadamente, para assim depois efetivar então a semeadura do trigo. E aí existe toda uma questão de tratos culturais na cultura para aí desenvolver uma lavoura de alta performance. Hoje, toda a produção do seu José Bortoluzzi é destinada para a Cooperalfa. Ao chegar aqui, o trigo que vem lá da lavoura passa primeiro pela Central de Classificação de Sementes em Chapecó, onde é avaliado o grau de impurezas, o índice de umidade, o peso específico e até a brotação. Processo que ocorre antes mesmo da pesagem, com a extração de aproximadamente 30 quilos de cada carga. Tudo feito através de um moderno sistema de coleta. Todo o controle realizado na chegada é fundamental para garantir que a mesma qualidade da semente plantada e do manejo lá no campo seja mantida também na estocagem. Tem um controle, né, desde da variedade a ser plantada, então vai seguindo as etapas, né? Colheita, a condução da lavoura, colheita, depois da colheita já chega no armazém, que daí é a nossa parte. O Luiz é um dos profissionais mais experientes da área. Hoje, ele é responsável pelos 64 silos da cooperativa e revela que é do portão para dentro, na área de armazenamento, que o trigo recebe cuidados ainda mais específicos. Esse é o mais importante do negócio. Por que eu digo isso? Depois que o grão chegou até na nossa unidade, aí ele vai passar pelos processos dele, pré-limpeza, limpeza, né, para tirar todo o excesso de impurezas e as umidades, no caso do processo de secagem, para você armazenar um grão com a umidade recomendada para que ele aguente até 1 ano, 2 de armazenagem. Depois de estocado, a depender da demanda de produção, o trigo é transportado para outra unidade da cooperativa onde está o moinho. É aqui, depois que o produto é despejado no tombador, onde o cereal vai começar a ser transformado em farinha. Mas o processo só vai acontecer depois dele passar por esse local, o Laboratório de Controle de Qualidade, que conta com um mini moinho e uma padaria de testes. O José é o responsável por esse laboratório de controle de qualidade, que é levada à risca, tanto que eu estou paramentado dessa maneira aqui. Bom, José, a gente viu aqui que vocês estavam fazendo mini massas de pão. Por que existe esse processo? O que é levado em consideração para poder fazer a análise necessária? Com isso, a gente vai confirmar algumas cultivares que são indicadas para o produtor plantar de acordo com a sua região. Então, cultivares que são destinadas para confeitaria, para panificação, trigo melhorador, e de a posse desses resultados, confirmado se é um trigo confeitaria, por exemplo, ele vai para um silo específico. É aqui que o grão de trigo que saiu lá da lavoura começa a ser modificado para chegar na mesa do consumidor. Daqui a pouco, no próximo bloco, vamos mostrar como ocorre o processo de transformação do trigo em farinha e a importância do cereal para a panificação e os benefícios para a saúde humana. Sementes selecionadas, cuidados com plantio e manejo, colheita no momento certo, armazenamento e controle de qualidade. A produção da farinha de trigo exige vários processos que resultam em melhores propriedades nutricionais do nosso pãozinho de trigo. 690 toneladas de trigo em 24 horas. Essa é a capacidade de produção e beneficiamento do moinho da Cooperalfa de Chapecó. Após o controle de qualidade, aferido lá no laboratório e demais processos de limpeza, é hora do grão ser transformado em farinha. É neste espaço, com várias máquinas separadas por estágios, que a magia acontece. Agora, uma pergunta que muita gente se faz: como que aquele trigo que está lá no campo, ou então mesmo já colhido, descascado, com essa corzinha um pouco bege, acaba se transformando na farinha branca que a dona de casa utiliza em suas receitas? O Renedes, que é o coordenador geral aqui do moinho, vai explicar pra gente como funciona esse processo e como que a farinha fica tão branquinha
saindo de uma semente ou um cereal como esse? Ele passa por todas as máquinas, que são as principais, os bancos de cilindros, e a Plansifter também, que faz o peneiramento e que faz uma limpeza, vamos dizer assim, tira a casca, direciona para farelo e a farinha vai lá no final, lá que vai para a dona de casa. É gratificante, né? Porque normalmente as pessoas elogiam também que a farinha tá boa, né? Que o pão ficou bonito, que tem um resultado, né? Isso é muito gratificante porque a gente faz parte do processo, né? E a gente trabalhando aqui na indústria já há algum tempo, a gente está dando o melhor para manter a qualidade do produto sempre em primeiro lugar, junto com a segurança dos colaboradores também. De todos os processos de produção, desde o plantio do trigo até o pãozinho saindo do forno, a fabricação da farinha é um dos estágios mais importantes. É aqui onde a semente vai virar a base de um dos alimentos mais consumidos no mundo. No moinho, descobrimos que o processamento segue protocolos internacionais, o que significa que tem muita gente do outro lado do mundo que se alimenta de produtos à base do trigo produzido pelo seu José lá de Bom Jesus e centenas de outros produtores catarinenses. Quando nós falamos em qualidade, nós estamos preocupados com a performance do produto em linha. Nós estamos preocupados que a bolachinha vai estar adequada, o biscoito vai estar com características propícias, que o panetone vai crescer no tempo certo, que o pão vai crescer no tempo certo. E quando nós falamos em segurança de alimentos, nós estamos preocupados com a saúde do consumidor final. Além do controle de qualidade que acompanhamos lá no laboratório, a própria cooperativa em seus supermercados coloca a farinha à prova na produção de dezenas de panificados, onde o pãozinho, o queridinho de muita gente, é o carro-chefe. São pelo menos 4.000 unidades por dia, só nessa loja. E o pãozinho com uma natinha é muito bom, muito gostoso, e um cafezinho preto, né? Faz muito bem para a saúde, é muito bom. Tomar com as amigas, principalmente, né? Pãozinho francês eu gosto. Sou lá do Rio Carioca, né? O pãozinho francês é bom. Na minha casa a gente sempre consome o pãozinho e tem variedade, né? Hoje a gente encontra variedade de pãozinho de trigo e ele é gostoso, né? Quentinho, com um cafezinho, um café com leite, um queijinho, né? E muito nutricional, muito bom. A transformação que vai resultar em todas essas delícias expostas na parte da frente da confeitaria do supermercado acontece nos bastidores, onde o primeiro passo é a mistura. Aqui, 25 quilos de farinha, mais o fermento e outros ingredientes vão resultar em 680 pãezinhos. Basicamente a produção de pão caseira. E aqui na padaria é a mesma. O que diferencia é a questão de receituário, ou seja, em escala industrial para grande quantidade. Agora, por que será que em casa a gente não consegue produzir o mesmo pãozinho francês do mercado com aquela casquinha? A resposta está na aspersão de vapor. Claro que esse é um processo que depende do uso de equipamentos sofisticados para a panificação. Mas nada disso seria possível sem um produto base de excelente qualidade, certificado através de alguns passos que já mostramos aqui na matéria. Hoje, dentro de uma produção de padaria, não tem muito segredo, tem processos. Então, o processo de qualidade, ele inicia lá no campo e ele vem finalizar aqui quando a gente tira o produto do forno. A gente produz cerca de 250 itens aqui dentro da nossa unidade. Desses, aproximadamente 90% eles são à base de trigo. Por que é tão importante, ou qual a importância do trigo para a nossa alimentação? Então, o trigo ele é um grão-chefe, né, para a produção de vários alimentos, né? Então, ele tá em toda a nossa alimentação, desde o café da manhã, almoço, janta. E lembrando que o trigo é essencial para a nossa alimentação, né? É uma fonte de carboidrato, né, que é responsável pelos macronutrientes, né, junto com os lipídios e a proteína. Então a gente deve sim consumir. O problema do consumo é o excesso, como em qualquer alimento, né, que a gente tem que cuidar. Então assim, pode ser consumido porque o que acontece? Por ser uma fonte de carboidrato, o excesso de carboidrato vai fazer um acúmulo de gordura. E é o que ocasiona a obesidade. Muitas pessoas acabam preferindo a farinha integral do que a farinha branca. Ambas são baseadas no trigo. Tem o trigo como produto base. Qual que é a diferença de uma de outra?
Então, o grão de trigo, ele não passa, integral, ele não passa por um processo, né, de refinamento. Então, ele acaba tendo mais proteínas, vitaminas, minerais, por não passar por esse refinamento. Então, por isso que a gente pede para as pessoas também utilizarem bastante os grãos integrais para a gente conseguir esse maior teor, né? Que hoje a fibra é muito importante na nossa saúde, né? Para saciedade, para melhora do nosso intestino, né? Então, para diminuição de diabetes. Então, ela é muito importante para isso. Então, é importante sempre ter um acompanhamento médico para saber se eu devo cortar de imediato ou substituir. Perfeito, principalmente a questão do glúten, né? Hoje a gente vê muitas pessoas não querendo consumir o glúten, né? Hoje a gente já tem vários estudos que comprovam que a gente não pode consumir o glúten quando a gente tem alguma intolerância quando a gente consome, né? Ou se você tem uma alergia, né, a doença celíaca que não pode. Mas no nosso dia a dia normal, se você sentir algum desconforto com o consumo de trigo, aí você faz um exame e o médico vai dizer para você não estar consumindo. Mas diante disso, não faz nenhum mal, a gente deve consumir como o carboidrato, ele é um macronutriente, ele é importante para o nosso dia a dia. Há quem prefira o pão fresquinho na padaria. Outros continuam seguindo a tradição da família, produzindo o velho e bom pão de casa. Isso quem vai mostrar pra gente é a Dona Ica daqui a pouco. Ele é o símbolo da alimentação familiar. Presente na mesa de grande parte dos brasileiros, principalmente no café da manhã, pois ajuda a dar aquela força para encarar o dia de trabalho. É com esse objetivo que a Dona Ica, moradora de Chapecó, ainda criança, aprendeu a fazer pão caseiro e hoje continua craque na produção. Meu finado pai plantava o trigo e colhia, levava no moinho, né? E daí trocava o trigo pela farinha, que eu tô lembrada. É lembrando do tempo em que ainda criança aprendeu a sovar pão que Dona Maria, conhecida no bairro EFAP em Chapecó como Dona Ica, inicia a produção de mais uma fornada. A base de crescimento da massa é com fermento biológico produzido com batata, mas o resto é acrescentado e misturado na mão, até ficar em ponto de ir para o cilindro. Antigamente as famílias eram maiores, afinal de contas você precisava de bastante filho para poder trabalhar na roça. Não era diferente lá na família da Dona Ica, lá em Guaporé, no Rio Grande do Sul, no pé ou no começo da serra. Dona Ica, e aí para tanta gente assim precisava bastante pão para alimentar a família. E a relação, então, da família trabalhando no campo com o trigo que era cultivado era necessária, era importante. Era importante plantar para poder comer, né? Porque... E aí como fazia? Pegava o trigo, levava para o moinho? Levava para o moinho e daí vinha com a farinha. Aí com a bolsa de trigo voltava com a bolsa de farinha. Isso que garantia, por exemplo, o pão de cada dia. E era bastante consumido. Era bastante. E mesmo tendo saído da roça há mais de 50 anos, essa ligação com o campo e com o trigo continua firme. Tanto que no bairro tem muita gente que compra os produtos feitos pela Dona Ica, e tudo à base de farinha. E desde então a senhora cultivou a mesma receita que aprendeu lá com a sua mãe? Sim. E hoje faz, inclusive, para vender? Para vender, para o gasto. E se sobrar que a gente quer, quem procura, a gente vende. Mas precisa de força, né? Para colocar a mão na massa. É, tem que ter vontade, né? Hoje o cilindro ajuda um pouco, né? Ajuda, meu Deus. Mas para sovar na mão ainda é necessário. Na mão eu acho que nem seria capaz de sovar. Só com a sovadeira, né? Então só mistura mesmo? Só misturar e depois passa no cilindro. Porque eu faço muita massa, né? Bastante massa eu faço. Italiana? Né? É, aquela massa, né? Bastante massa eu faço. Meio de... E salgado também, salgadinho de palito, a gente faz bastante. Então quer dizer, o trigo é a especialidade da senhora, né? É, sim, meu Deus. Cada mês eu pego 3 fardos de farinha. Farinha que hoje é processada nos 20 moinhos em operação no estado. Aliás, Santa Catarina deve colher uma safra recorde de trigo esse ano, para abastecer também o mercado da panificação. E o melhor, trigo com boa qualidade. Então temos trigos de muito boa qualidade aqui em Santa Catarina, né? Nos últimos 2, 3 anos aí a safra foi muito positiva, também o clima ajudou bastante, né? A safra atrasou aí aproximadamente 15, 20 dias
Então a gente tem ainda uma expectativa de uma qualidade bastante boa. Mas sem dúvida, é um trigo de boa qualidade, muita responsabilidade por parte dos produtores aqui de Santa Catarina, das cooperativas, que também estão bastante engajadas aí para que tenha um crescimento da cultura de trigo também no nosso estado. Conforme o presidente da Cooperalfa, o trigo foi um cereal que já foi deixado em segundo plano na escolha do plantio, mas voltou a ocupar um patamar bem significativo no agronegócio. Na nossa região, principalmente agora em outras regiões, Rio Grande do Sul e Paraná, sempre teve uma importância bastante grande. Mas na nossa região teve uma época, um período, que o trigo não era uma cultura principal, já digo assim. Mas com o passar do tempo e com a necessidade, principalmente nós da Cooperalfa, com a construção do moinho, nós também incentivamos ao produtor ao plantio do trigo. E então, hoje, eu diria assim que é a terceira cultura em termos de representatividade e em termos de oportunidade de negócio para o agricultor também. E essa sinergia entre o agricultor, o clima, o tempo, a semente, a farinha, o pão quentinho saindo do forno, a cadeia alimentar e a saúde é o que tem impulsionado cada vez mais o investimento nas lavouras, motivando os agricultores a apostarem nos trigais. Nós somos produtor rural, mas na verdade nós produzimos alimento, e é esse alimento chegando no consumidor é a nossa maior alegria, né? É isso que faz esse homem do campo feliz, que faz a pessoa se sentir que o seu trabalho é reconhecido. Quando a pessoa vai lá e compra o pãozinho, compra a bolacha, né? Isso que nos faz ficar alegres. É uma cultura muito importante no contexto geral, não só da Cooperalfa, no contexto geral do Brasil, né? O trigo é uma cultura que ela, por exemplo, dá uma renda bastante significativa para o produtor. Em cima disso, você pode aproveitar a mesma área de terra para fazer outra cultura, seja soja ou seja milho. E para nós, por exemplo, eu diria assim que é a terceira cultura mais principal, entre as principais é a terceira em termos de volume e em termos de representatividade também. Bom, depois da gente mostrar todo o processo de plantio, manejo, colheita, armazenamento, controle de qualidade, produção de farinha e produção da massa do pão, tá na hora da gente voltar lá para casa da Dona Ica. Será que já tá saindo aquela fornada de pão quentinho? Dá uma olhada nisso. Um pão feito com ingredientes naturais, que é uma delícia e pura saúde. Por hoje é só, mas domingo que vem tem mais. Ele é um dos ingredientes mais apreciados na culinária mundial. Do sabor mais leve ao mais encorpado, a produção é repleta de cuidados, capricho, criatividade e tecnologia. Você é nosso convidado a apreciar e conhecer o melhor do queijo catarinense. A gente preza muito pela qualidade. Ele vai derreter na boca. Santa Catarina também produz queijo bom e pode sim representar bem o Brasil. Continue conectado com o Agro durante a nossa programação e também no portal ND+/Agro. Tá cheio de conteúdo exclusivo lá. Uma ótima semana para você e até a próxima.